80 mil contribuintes foram intimados pela Receita Federal a prestar esclarecimentos sobre supostas fraudes na declaração do Imposto de Renda 2014. A Receita deve intimar outras 200 mil pessoas até o fim do ano para explicar suspeitas de sonegação. Com isso, o órgão espera recuperar até 7 bilhões de reais. As investigações indicam declarações de despesas inexistentes. Se a fraude for comprovada, o sonegador terá ainda que pagar multa e será responsabilizado criminalmente. Entrou em vigor hoje a Lei dos Caminhoneiros, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O texto regulamenta o trabalho dos motoristas e garante a isenção de pedágio para eixo suspenso, ou seja, a cobrança passa a valer pela quantidade de eixos que tocam o asfalto. Quando o veículo está vazio, alguns eixos ficam levantados. A medida vale para as rodovias federais, mas em São Paulo será mantida a cobrança de todos os eixos suspensos ou não. 120 policiais civis, 22 PMs e 10 peritos participaram hoje das reconstituições das mortes de Eduardo de Jesus, de Elizabeth Alves de Moura e do PM Wanderson no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A dona de casa Elizabeth Alves e o menino Eduardo foram baleados no mês passado durante uma operação da polícia na comunidade. E o PM Wanderson morreu em um tiroteio no ano passado. As simulações devem esclarecer as causas da morte de cada um. O governo informou que as famílias das vítimas serão indenizadas. Os professores da rede estadual de ensino fizeram assembleia na Avenida Paulista, em São Paulo, e decidiram continuar em greve. A paralisação completou um mês. A categoria pede aumento salarial de 75,33%. O governo argumenta que concedeu reajuste de 45% nos últimos 4 anos. Lacerda, por que essa... Já tem um mês de greve dos professores, isso não avança, as negociações não avançam, né? Não avançam, né? Há uma diferença muito grande entre o pleito, né, que é de 75%, e o que já foi oferecido de 45%, e certamente a divergência maior está nessa diferença. Agora, é muito importante que essa greve seja solucionada o mais rápido possível, porque um mês de paralisação, isso já é um ônus, né, violento para os estudantes, né, e numa fase de formação que a gente sabe que é muito importante para as pessoas, né? Então, tanto parte do governo estadual quanto parte dos sindicatos professores, é preciso que haja avanço nessa negociação para acelerar o processo. Delmato, o José Barbato aqui pelo Facebook, porque nós mostramos a reportagem agora, falando que a Receita vai chamar 200 e tantos mil contribuintes, 180 mil, para tentar arrecadar 7 bilhões de supostos contribuintes que declararam irregularmente, né? Aí ele fala que a Receita Federal já fiscalizou a Lava Jato? A pergunta... Ele nem usa a Lava Jato, ele usa os lava-jatos, né? A pergunta é sensacional, porque a conta sempre acaba sobrando para o cidadão comum, cai na malha fina, é a despesa do médico, não declarou direito a questão do ressarcimento do plano de saúde, que nós já pagamos tantos impostos, a carga tributária ali quase 50%, o professor Antônio que sabe melhor, porque é economista, mas nós sentimos na pele a carga tributária. E vai sempre onde é mais fácil, né? Vai sobrando para o contribuinte. Agora, eu queria falar um pouco de Lava Jato, William, se me permite, ou sobre essas prisões, essas conduções coercitivas, né? Aqui quem vai falar é o advogado, sem nada de questões políticas, nada disso, eu analisando friamente a letra da lei. O juiz Moro tem prestado um serviço maravilhoso, tem realmente trazido uma dignidade, ninguém questiona a integridade, a questão da mais alta reputação, não é isso que está em jogo. Mas eu li hoje as decisões de prisão do Vacari, a condução coercitiva da esposa dele, a prisão temporária da cunhada, e nós temos a impressão que, ao se ler aquilo, William, por exemplo, condução coercitiva, é um direito das pessoas serem intimadas para comparecer à polícia. Você intima uma vez, intima 2 vezes. É na terceira vez que se tem uma condução coercitiva, porque às vezes a pessoa pode ir algemada, é um constrangimento. E na Lava Jato, não. Decreta-se a prisão preventiva de alguns, a prisão temporária de outros e a condução coercitiva para depoimento de uma enormidade de pessoas. Quer dizer, essa condução coercitiva, analisando o texto da lei, ela é ilegal. Então, na verdade, está se inaugurando uma maneira de investigar, uma maneira de chamar as pessoas à polícia absolutamente contrária ao Código de Processo Penal. E mesmo as decretações de prisão preventiva, William, quem está falando é o advogado, analisando friamente a lei,
você vê que é sempre na garantia da ordem pública. Olha, o rombo é gigantesco, sem liberdade a pessoa poderá continuar a reiterar no crime. Quer dizer, é uma presunção de que a pessoa em liberdade irá reiterar o crime. Quer dizer, há um nítido caráter de punição antecipada. Essas coisas precisam ser ditas porque está se inaugurando no Brasil uma nova modalidade de investigação criminal que está ao arrepio do Código de Processo Penal, porém com uma argumentação lógica. O juiz Moro é um grande argumentador, tem uma inteligência emocional perfeita. Você vai lendo a decisão, parece um trator, e ele vai argumentando e vai argumentando. Quando você chega, o rombo, a Petrobras e o escândalo, e vai dominando. E é até difícil para o ministro reverter isto, mas se analisar friamente a lei, elas estão ilegais. Ou seja, se isso não está bom, que se mude a lei. Mas do jeito que elas estão, é capaz dessas prisões serem muitas delas revogadas no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, né, Delmato, que o Estado Democrático de Direito é uma das grandes conquistas que nós obtivemos nas últimas décadas, né? E ele tem que ser preservado a qualquer custo. Agora, Delmato, você disse aí na sua fala que as leis precisam avançar. O que há um anseio, um desejo da população para ver as pessoas que cometem crimes na esfera pública punidos rapidamente. E no Brasil isso não ocorre, né? Deve ser por esse motivo que há um clamor das ruas para que haja essa punição e talvez o próprio juiz já esteja cansado de não conseguir também colocar atrás das grades esse tipo de pessoas, né? Sem dúvida. Há uma sensação, o judiciário está assoberbado. E nessa questão da criminalidade econômica, do crime do colarinho branco, é muito difícil se investigar. É um crime diferente de um homicídio, é diferente de um furto, de um estelionato. São crimes ocorridos dentro dos gabinetes, são crimes que são perpetrados em reuniões fechadas. Quer dizer, por isso que veio esta questão da delação premiada, porque hoje não se investiga. Hoje é delação premiada, interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária, condução coercitiva, e é isso que se transformou o processo penal brasileiro. Agora, nós precisamos ver que modelo que nós queremos. A população é soberana, nós temos o poder emana do povo, mas nós estamos no Estado Democrático de Direito. Se as regras estão ruins, que se alterem elas, mas que seja com transparência. Do jeito que a coisa está indo, está se inaugurando uma nova maneira de um processo penal extremamente pragmático. E quando o núcleo não se ataca, e eu já disse aqui uma vez, William, que é o foro especial, há que se terminar com foro especial, porque políticos, vai ser raro o político julgado. Vamos lá registrar a participação dos nossos telespectadores aqui, que é sobre esse assunto. O Ricardo Chiroma aqui pelo Twitter. Estado de Direito é só para políticos. E o Enio Torres Granel, o fato da sociedade ter mais voz nas redes sociais, na internet, está forçando a justiça a ter mais empenho na investigação? Mas na verdade é interceptação telefônica, busca e apreensão. Quer dizer, a investigação de inteligência, ela se resumiu hoje à interceptação telefônica e à busca e apreensão. Quer dizer, há uma pressão popular, a Polícia Federal está de parabéns, eu dou todos os louros, os méritos, a gente tem que reconhecer o que está funcionando. Agora, o que eu só digo, nessas prisões, nessas condições coercitivas, há um nítido exagero aí. É isso que eu gostaria de salientar. Nós não podemos confundir, né, Delmato, o sentimento popular, o senso comum, que muitas vezes, na sua ansiedade, confunde justiça com vingança, né? Então, o que nós estamos falando aqui é da preservação da justiça no âmbito do Estado Democrático de Direito. Então, o respeito às leis é determinante, inclusive para se garantir ao cidadão, e às vezes se tem a impressão que esse tipo de legislação favorece os poderosos. Não, muitas vezes, vários instrumentos que você tem são usados por pessoas comuns, né, que possam se valer do seu direito legítimo de defesa em todas as instâncias. Antônio, eu gostaria de salientar que aqui eu não estou defendendo ninguém, eu não tenho a menor simpatia, não é nada disso. Eu estou só trabalhando como um advogado, um jurista sobre a lei e os fatos que estão acontecendo. É simplesmente isso, é uma constatação, mas sem nenhuma defesa, longe disto. A Marisa Teles aqui do Paraná pelo WhatsApp. Algemar constrange mais do que roubar? Na verdade, essas pessoas não foram julgadas ainda, né? Eu acho que a questão tem que haver o rigor. O que eu digo é que só que tem que ser dentro da lei. Se prende uma pessoa porque ela violou a lei, a primeira pessoa que tem que respeitar a lei é o juiz, é o Estado. Agora, há sempre uma argumentação, há uma racionalização, muitas vezes há o desrespeito à lei, mas que eu digo, o juiz Moro tem uma argumentação jurídica excepcional. Você lê, você fica convencido. Mas se você volta para a Constituição da República e se tirar o clamor, e se fosse outro caso, não tenho dúvida que a decisão seria diferente.
Cresce o número de brasileiros que estão com as contas básicas de casa, como água e luz, atrasadas. Muitos recorrem às financeiras para quitar as dívidas e acabam ganhando outra dor de cabeça. Éder tirou a sexta-feira para ir a Financeiras, no centro de São Paulo, pesquisar as taxas de juros para um empréstimo. Ele precisa de R$ 2.500 para pagar um fornecedor e quitar as contas de luz, TV a cabo e internet que estão atrasadas. Só com RG e eu falando a minha profissão já era o suficiente, o dinheiro liberava na hora. Serviços básicos, como água e energia elétrica, já representam 7% das dívidas dos brasileiros, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Em março do ano passado, quase 2% dos consumidores estavam com esse tipo de conta atrasada. Em março deste ano, o índice passou para quase 9%. Rafael pegou um empréstimo de R$ 500, que foi dividido em 7 parcelas de R$ 129 cada. No final, o mestre de obras vai pagar quase o dobro do valor que pediu emprestado. É impressionante o juro, mas foi uma coisa necessária. É justamente com os juros que o consumidor endividado precisa ficar atento. Enquanto a taxa média de juros nos bancos para o crédito pessoal fica em torno de 35% ao ano, os juros nas financeiras, para quem tem o nome no cadastro de devedores, pode chegar a 700% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 na financeira vai custar R$ 8.000 ao final de 12 meses. Já no crédito pessoal bancário, essa dívida será de R$ 1.350 depois de um ano. Fátima recorreu às financeiras e se arrependeu. Não quero mais saber desse negócio de financeira, não. Se eu espero para comprar, ou no cartão, ou então junto um dinheirinho para comprar à vista. A gente indica, inclusive, de repente, vender algum bem. Um carro, algum eletrodoméstico, o que puder vender para poder direcionar esse dinheiro para o pagamento é importante. Aqui pelo Twitter, professor, o Mauro Vieira Sena, as financeiras vivem da crise. É uma verdade, né? É. Agora, isso de pegar empréstimo para pagar contas de luz, água, isso é um risco enorme, não? Não, é enorme e revela uma carência de planejamento, tanto do ponto de vista macroeconômico como pessoal, né, das pessoas. Então, vamos lembrar o seguinte, por que as contas públicas estão crescendo tanto, né? Tanto no nível federal como estadual. Então, faltou água, o consumidor é chamado a pagar mais pela conta. Deu racionamento de energia ou dificuldade de abastecimento, você é chamado de novo a pagar. Então, isso revela uma falta de planejamento, né, na questão da oferta fantástica por parte do poder público. Do outro lado, por parte do cidadão, como isso é sabido, revela uma falta de administração do seu próprio orçamento. E aí ele vai corrigir isso da pior forma possível, que é recorrer às financeiras, que, como muito bem ilustrou a reportagem, cobram juros extorsivos, né? Então, me parece que é um erro de estratégia dessas financeiras, porque elas exageram, né, na cobrança de encargos e acabam limitando o seu próprio mercado. Então, elas querem ganhar o máximo sobre um menor número de pessoas. E as pessoas, por mais simples que sejam, que normalmente são vítimas dessas financeiras, acabam percebendo que caem numa armadilha e não recorrem mais a esse tipo de coisa. Agora, a fala de um consumidor ali é muito curioso, né, que ela tornou até o juro do cartão de crédito do cheque especial barato, porque realmente quando você compara com o juro cobrado nas financeiras. Mas é preciso sempre alertar que são péssimas formas de financiamento, porque são juros ainda muito elevados. Em quais casos você deve pegar um empréstimo quando você está endividado? No caso do cartão de crédito, não? Não é melhor você trocar a dívida de um por outra? Então, mais caro? O cartão de crédito é mais barato do que o empréstimo? Não, o contrário, né? Normalmente, o empréstimo bancário, especialmente a modalidade de crédito consignado, que é aquele que é debitado diretamente na conta do correntista, ele tem taxas de juros bem menores, né? Então, o financiamento via cartão de crédito e cheque especial ainda são modalidades muito elevadas. Além disso, quem estiver com uma dificuldade, seja na financeira ou no banco, em quitar as suas dívidas, deve buscar também formas. Hoje existe a portabilidade desses débitos, né? Então, ele pode negociar com uma outra instituição financeira. O mais importante, me parece, é tentar ter um orçamento equilibrado, né, para evitar usar essas modalidades de empréstimo que são muito elevadas. Uma vez que você caiu desse processo, evitar o financiamento via cartão de crédito e
cheque especial, né, porque eles têm juros que chegam a 8%, 10% ao mês, são muito elevados, e buscar alguma modalidade de crédito mais barato. Olha aqui o Fernando Pereira aqui pelo Twitter. Mas a própria presidente não controla seus gastos, como é que o cidadão comum vai controlar? É que o Estado, né, o Estado tem obrigações, isso seria uma boa justificativa para o governo, das quais ele não pode abrir mão, né? E você, como ente privado, uma empresa ou um cidadão, ele não tem esse compromisso com a macroeconomia, né? Agora, de qualquer forma, a tese faz sentido, ou seja, o governo tem que dar o exemplo. Né? Mas você poderia só dar uma palhinha nesse assunto? Nós vemos a questão da carga tributária. Quando teve o entrevistado que mencionou que está pegando empréstimo para pagar a conta de luz, então nós temos uma inflação que está aí acima da meta, nós temos os juros altíssimos, aumentando os juros por causa da inflação, ou seja, então tudo vai achatando o salário. E aí o sujeito vai a uma financeira, são juros ainda mais extorsivos, quer dizer, a classe média, a base da pirâmide, e é o que está na base da pirâmide, está tendo um grande prejuízo na sua qualidade de vida com o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, não é à toa que as ruas estão cheias de pessoas, que tem todos esses protestos, porque está havendo um achatamento do poder de consumo. Aqueles que foram à classe média, milhões de pessoas, estão perdendo, estão voltando à classe mais baixa por esse descontrole do governo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 8,22% em 12 meses. O maior nível desde janeiro de 2004, segundo o IBGE. No mês de abril, a taxa fechou em 1,07%. O emprego na indústria registrou a segunda queda consecutiva de 2015. Em fevereiro, recuou 0,5% e o dólar fechou em alta de 0,81%, cotado a R$ 3,04. Esse INPC, né, IPCA, ele já dá uma previsão do que será a inflação esse ano todo, então nós teremos aí acima de 8%, é isso? Não, na verdade é assim, ele antecipa o indicador do mês. Como ele fecha alguns dias antes, ele te permite saber a temperatura média. Então, no acumulado, ela está em 8%, ao longo do ano deve ficar por volta disso, o que significa que a inflação só deverá ceder lá para o 2016. Então, ela voltar a um patamar considerado normal para um padrão brasileiro, que é algo entre 5,5% e 6%. É uma inflação ainda elevada, mas eu diria compatível com países do mesmo porte do Brasil. Quer dizer, os 8 estão realmente acima da curva, nós temos que trabalhar para conduzir isso para um padrão médio um pouco inferior. Pelo menos 9 pessoas morreram numa revolta popular contra imigrantes na África do Sul. O país enfrenta crise econômica e alta do desemprego. A dança é um ritual de guerra tradicional na África do Sul. Com paus, garrafas e varas, este grupo se prepara para um novo confronto. Ontem, as ruas de Durban, o maior porto na costa do Oceano Índico, se tornaram palco de uma batalha entre os moradores. Os sul-africanos atacaram imigrantes de outros países da África, numa tentativa de expulsá-los da região. Houve confusão e mortes. Carros e prédios foram destruídos. A polícia usou balas de borracha. 22 pessoas foram presas. A onda de violência começou há 2 semanas, depois que o líder Zulu, uma das maiores etnias que vivem na região, disse em entrevista que os estrangeiros deveriam deixar o país. Apesar de Goodwill Zwelithini alegar que foi mal interpretado, a onda anti-imigrantes se espalhou e chegou a Joanesburgo. A África do Sul vive uma profunda crise econômica com desemprego em 25%. É a 8ª maior taxa do mundo. Os moradores acusam os estrangeiros de roubarem empregos e oportunidades no país, considerado a maior economia do continente. O presidente Jacob Zuma condenou o xenofobismo. O governo construiu acampamentos improvisados e está abrigando centenas de imigrantes. Esta mulher que fugiu da guerra do Congo desabafou. Eu pensava que a África do Sul era um lugar bom, mas também estão matando sem motivo. Não sei para onde ir. Em 2008, uma crise financeira e o desemprego também provocaram protestos anti-imigrantes. Pelo menos 60 pessoas morreram. A África do Sul tem 50 milhões de habitantes. 5 milhões são imigrantes. Agora, isso ocorre também, Delmanto, ou ocorreu na Europa, né?
só ter crise socorre. Eles começam a condenar os imigrantes que roubam seus empregos, né? É como se a imigração, se a Europa não tivesse tido seus imigrantes no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália e assim por diante, na África. Né? Agora, como o mundo está doente, não? Telespectador, William, Antônio, é tão triste ver isso, quer dizer, as coisas se repetem, são pessoas mortas, essa xenofobia, o emprego, ou seja, a gente assiste o panorama global e muitas vezes a gente fica feliz de estar no Brasil. Nós precisamos reconhecer isso. Pelo menos nós não temos esta mazela de xenofobia, de questão religiosa. Temos inúmeros, milhões de problemas, mas pelo menos isso nós não temos. Agora, que tristeza, né? Pensar que a humanidade surgiu na África, no continente africano, e nós vemos todo aquele povo, aquela situação. E a África do Sul é a Europa do continente africano, né? É verdade, né? Quer dizer, e especialmente você chegar a um tipo de crise que eles estão vivendo, eles têm lá também uma inflação alta, né? Da ordem de 6% ao ano, de desemprego elevado, e normalmente isso sobra, infelizmente, para o imigrante, e numa visão absolutamente distorcida e extremamente individualizada, né? Então, o mundo está ficando numa situação muito complexa, como você muito bem lembrou, de as pessoas buscarem a sua solução individual, né? Como se isso fosse possível, tentando expulsar, no caso, o imigrante, né? Então, leva a uma situação de grande divergência, né? Diversidade entre os povos, que devia ser o contrário. E mesmo na Europa, que a população está decrescendo, eles vão precisar de milhares de imigrantes para ter a média da população economicamente ativa. E ainda há movimentos xenófobos na Europa que precisa de imigrantes. Em instantes, maioridade penal é debatida no Legislativo Paulista e a França inicia campanha contra a intolerância.